Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem sério. Vou me abrir aqui para vocês, amigas e amigos, sobre esses anos de estudo, né, faculdade, pós-graduação, como que isso afetou minha saúde mental e sinais que vocês podem detectar aí se está acontecendo com você e procurar ajuda, né? Procurar reverter essa situação antes que piore, antes que seja tarde, né? Para você mesmo tomar suas providências. Então, para começar, eu comecei faculdade fazendo ciências biológicas e quem é aqui do canal há muitos anos sabe que eu cursei pedagogia. Eu comecei o curso de biologia, não gostei, parei, entrei em pedagogia com muitas expectativas. Foi um curso que eu me apaixonei antes de começar, né? Só com as disciplinas pedagógicas que eu estudava no curso de ciências biológicas, eu decidi mudar para pedagogia. Achei que tinha minha cara. É um curso da área de humanas, algo que eu realmente me identifico e que eu acredito que eu sou, que eu pertenço, sabe? A área de humanas. Então, comecei super animada, super empolgada. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu tinha muitas, assim, eu criei muitas expectativas, né, sobre o curso, sobre o meu futuro como profissional e esperava coisas boas para o futuro. Eu acho que é bem normal também, né? Essa atitude, além da empolgação e você estar animado, você também ter expectativas boas. Então vamos começar do início. Primeiro semestre, primeiros períodos de pedagogia. Eu estava muito animada, né? Como falei com vocês, e ansiosa, mas era uma ansiedade que parecia muito boa. Assim, eu não fazia ideia do que era cursar uma faculdade. No curso de biologia, eu não me dei bem, né? Mas eu achei que era só porque eu não gostava mesmo do assunto. E aí, pedagogia, eu gostava do assunto e tal, então achei que vai ser fácil. Só que os assuntos eu não estava familiarizada com os assuntos, eu não tinha um conhecimento prévio dos assuntos. Eu estava acostumada com o estilo do ensino médio de estudar e a faculdade mudou um pouco isso. Eu fiz faculdade semipresencial e algumas tutorias eram obrigatórias a assistir no polo e as provas também eram presenciais. E tinha o tutor online, que às vezes era bom e respondia logo as nossas dúvidas e às vezes não. Então, às vezes tinha trabalho para fazer que eu ficava com dúvida e colocava para o tutor online a minha dúvida e ele não respondia simplesmente ou demorava demais para responder, o que me atrasava e me deixava ansiosa. Eu não sabia como fazer o trabalho para fazer sozinha. Eu ainda não tinha, sabe, aquela coisa assim, vou pegar isso e vou fazer do meu jeito mesmo. Estava acostumada a esperar o professor explicar o que eu devia fazer. E os dias de prova eram muito tensos, que eu ficava muito nervosa. Tinha várias regras que a gente tinha que seguir, dia de prova, normal, né? E faculdade um pouquinho mais pesada, assim, um pouquinho mais de cobrança, o estilo de como era feito a prova, né, com os professores aplicando, enfim, muito diferente da escola. Eu ficava muito nervosa, mal conseguia segurar na caneta para escrever, só para vocês terem uma ideia. Só que até então, como era tudo muito novo, eu achava que estava tudo normal, que era assim mesmo, que depois ia passar. Só que eu não percebia tanta melhora assim. Eu ia fazer as provas e esperava, né, que o nervosismo ia passar, mas não. Eu continuava bem nervosa, trêmula, eu senti dor no estômago quando eu ia fazer prova. Enfim, daí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Quando eu tinha que fazer trabalhos ou estudar para as provas, eu comecei assim ter uns sintomas de ansiedade que eu nem sabia que era ansiedade, né? Nem sabia o que estava acontecendo. O que acontecia? Eu comecei a ter dores no estômago e uma sensação de sufocamento e taquicardia, assim, meu coração disparava e eu tentava respirar, não conseguia, sabe, me sentia sufocada. Eu lembro da primeira vez que eu senti isso e eu pensei,
Gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Tô me sentindo mal, o que será que é? Porque eu não fazia ideia que podia ser ansiedade. Que ansiedade pra mim era só dor no estômago. E aí, quando eu comecei a sentir palpitação e esse sufocamento da ansiedade, esse medo, né, esse negócio esquisito, eu não reconheci imediatamente que era isso. E eu sempre fui uma pessoa mais ansiosa, mais medrosa e tal, mas esses sintomas físicos começaram na faculdade. Então, agora eu vou falar aqui para vocês umas coisas que eu fiz, tá? E que eu acho que ajudaram a piorar a minha situação de saúde mental. Primeiro, eu pegava muitas disciplinas no semestre. Eu fiz o ENF pelo consórcio CEDERJ, e lá não tem restrições, muitas restrições quanto a pegar disciplinas por semestre. Você tem um cardápio, está ali disponível. Obviamente, algumas você precisa cursar disciplinas antes. Por exemplo, tinha português 1 e 2, então você tinha que fazer o 1 para pegar o 2. Mas tirando isso, você podia escolher quais disciplinas cursar e tinha também as disciplinas para horas complementares, né, que eram as disciplinas optativas. Então eu pegava muitas disciplinas e para mim parecia super tranquilo, só que eu não fazia ideia do dano que aquilo estava me causando. Quando eu tinha que fazer trabalhos acadêmicos, e eu ficava meio travada, isso que eu já expliquei para vocês, a ansiedade, assim, o nervosismo, aquela coisa de eu tenho que fazer logo, uma pressa para concluir a faculdade, eu tenho que pegar várias disciplinas para fazer logo, eu tenho que fazer logo esses trabalhos, né? Não posso deixar para cima da hora, eu tenho que estudar logo para a prova, eu tenho que fazer os exames da prova. Tudo isso era muita coisa. E eu achava que estava normal, só que não estava. Essas coisas estavam me fazendo mal, só que eu ainda não tinha me dado conta. Eu me sentia mal, mas eu não percebia a ligação que tinha uma coisa com a outra. Demorou um tempo para isso acontecer. Enfim, mas deixando esse assunto um pouco de lado, eu percebi que eu precisava me desenvolver academicamente. Como que eu faria isso? Quando eu recebesse trabalhos para fazer, eu precisava pesquisar como fazer esses trabalhos, além do conhecimento do assunto que eu iria trabalhar, que eu iria desenvolver ali um texto, uma resenha, alguma coisa desse tipo, eu também precisava entender como fazer esse trabalho. Se era uma resenha acadêmica, uma resenha crítica. Então, eu precisava entender o que era isso. Se era um resumo simples. Então, eu precisava entender como fazer para poder estudar. E daí que eu gastava muito tempo, e nós sempre temos outras coisas, né? A gente que faz faculdade na vida adulta, a gente tem muitas outras coisas para fazer, a gente tem emprego, a gente tem casa, a gente tem família, né? Raramente você consegue se dedicar apenas a isso. Então é uma soma muito grande de coisa que pode prejudicar a sua saúde mental, e aconteceu comigo. Logo em seguida veio a fase de estágio. E o estágio, por mais que você faça faculdade online, 100% online até, seus estágios serão presenciais, né? A não ser em casos extremos, como foi na época da pandemia, né? Que as escolas estavam tudo funcionava online, então o estágio eu tive, né? Alguns que foram online também por causa disso. Mas os estágios, eles são presenciais. Então, meu primeiro estágio foi curso normal, de nível médio, né, que é a formação de professores, e eu tinha que ir para outra cidade. Eram vários trabalhos acadêmicos que eu precisava fazer para preencher o estágio, e no final a gente tinha que fazer um relatório final, que era um relatório, pelo menos assim, a minha tutora, né, tinha um modelo da faculdade, a minha tutora explicava como tinha que ser feito, e era uma coisa que tinha todo um padrão, a BNT ali, que precisava ter fotos, que precisava ter citações, enfim. Foi um trabalho muito grande, uma coisa que eu nunca tinha feito, e isso aí também me consumiu muito, assim, foi um desgaste muito grande, desgaste mental muito grande. E por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu acho que é possível ter equilíbrio e não sofrer tanto, tá? Nessas fases da faculdade. Depois do estágio, veio o TCC. No meu curso, o TCC era 1 e 2. Um a gente ia fazer, né? Um a gente fez o projeto.
do TCC e o outro era a escrita do TCC em si. No TCC1, nós já tínhamos a orientadora, que seria também a mesma, né, que é a mesma do TCC2. E aí eu já tive problemas porque eu não tive nenhum feedback da minha orientadora. Ela corrigiu o meu projeto, ela deu a nota, mas eu não recebi nenhum feedback, nenhuma orientação para fazer ajuste, nada nesse meu trabalho. E aí já havia sinais de que o próximo passo também seria bem complicado, né? Só eu que não tinha percebido, porque eu achava que tudo era normal, que era daquele jeito mesmo. E a tutora do TCC1 era muito boa. Ela explicava o passo a passo que a gente tinha que fazer e eu achava que aquela orientação ali seria o suficiente. Só que quando chegou no TCC2, que é a hora do vamos ver mesmo, que você tem que escrever ali várias páginas, né, coerentes sobre o seu tema, alcançar os objetivos que você lançou para o seu trabalho, resolver a questão problema ali do seu trabalho, né, e fechar esse trabalho bonitinho, é muito mais complicado de fazer sozinho. E a minha tutora do TCC, que é diferente da orientadora, tá? A orientadora é quem vai ler o seu trabalho e vai dizer o que você tem que reajustar. A tutora, ela só vai dar os passos. E aí você se vira. E ela não vai entrar em detalhes dentro do seu tema, porque não é a especialidade dela. Ela vai falar do trabalho de uma forma geral. No caso, a orientadora, que é especialista no tema que você está tratando, que vai entrar nos pormenores que precisam ser ajustados. E eu não tive isso. Eu tive uma conversa com a minha orientadora, porque eu falei com ela que eu não tive feedback do TCC1 e que eu precisava de uma orientação para fazer meu trabalho. Então foi uma conversa que foi muito boa, por sinal, e eu acredito que se ela tivesse tido tempo para me orientar durante toda a escrita do trabalho, meu trabalho teria sido muito melhor. Eu teria tirado um 10, eu tirei 9. Mas eu fiz tudo sozinha. No final, ela corrigiu, falou dos ajustes que eu tinha que fazer para poder entregar o meu trabalho para a banca, já nesse nível, já nesse ponto, para daí eu defender ali a minha questão, né, do TCC, apresentar meu TCC e terminar, concluir o curso. Esse período foi muito estressante porque a minha orientadora não estava disponível. Então, quando você for fazer o TCC, principalmente se você precisar apresentar esse trabalho, ter um bom orientador é muito importante. Escolher bem quem vai te ajudar a fazer esse trabalho é muito importante, tá? Foi a fase mais difícil, porque eu fiquei mais ansiosa, eu fiquei extremamente estressada nessa fase de TCC2. Eu fiquei muito ansiosa porque eu não sabia como iniciar, como escrever, enfim. E depois, durante a escrita, eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, porque eu não sabia se aquilo ali estava bom, se era daquele jeito, entendeu? Porque eu nunca tinha feito e eu estava fazendo sozinha. Enfim, foi um desgaste emocional altíssimo. É um trabalho muito puxado e toda a conclusão do seu curso depende desse trabalho, né? Então foi na faculdade que eu percebi que eu não estava bem emocionalmente. E foi durante esses períodos que eu comecei a achar muito estranho a ansiedade que eu sentia, o estresse que eu sentia. Tava demais, sabe? Não era uma coisa normal assim do dia a dia, porque é normal você ficar ansioso com coisas novas, é normal você ficar estressado com certas situações, mas tava demais. E aí eu comecei a ter esses sintomas físicos que eu falei com vocês, e eu comecei a sentir muita dor no corpo, eu comecei também a ficar muito desanimada com a vida, com as coisas que eu precisava fazer, de não querer mais sair, sabe? Essas coisas assim, é como se eu tivesse entrado. Na época eu não tinha um conhecimento tão bom sobre o assunto como eu tenho hoje, mas eu estava em burnout. Estava completamente esgotada. E nessa fase de TCC que eu entrei no esgotamento mesmo, assim, de não querer fazer as coisas que eu fazia normalmente, de não sentir prazer nas coisas que eu fazia, e me sentia muito feliz fazendo. Então é muito importante você ficar atento aos sinais, tanto de ansiedade como do estresse extremo, que pode levar à depressão.
Eu já até gravei um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que eu não percebia, mas desde muito nova eu tinha sintomas de uma pessoa que não estava, que não tinha saúde mental, assim, uma saúde mental assim tão boa. E aí, nesse período, que também foi o período em que nós entramos ali em pandemia, que só piorou, a pandemia só piorou toda a situação, porque a gente ainda, tipo assim, levava uma vida muito ocupada, mas tinha as minhas distrações, saía de casa, né, via amigos, essas coisas, podia viajar, trabalhava, né, ia para o ambiente de trabalho lá, você ficava preocupado com outras coisas, e em casa, era tudo em casa, então parece que isso só piorou tudo. Então, teve ali a, a força da faculdade, que eu acho que foi uns 90%, aí já tinha aí os problemas, né, antigos, com a pandemia, aí fui pro fundo do poço mesmo. Tô rindo, mas tô rindo de nervoso. Então, pra gente concluir esse assunto, que eu tenho para dizer para vocês fique muito atento aos sintomas físicos que podem ser sintomas de ansiedade e de estresse extremo. Podem ser depressão ou burnout. Estudante também tem burnout, principalmente se você faz estágio, se você trabalha fora, tem aquela rotina louca de trabalho de 8 horas por dia, pega transporte público, tem os problemas do trabalho, tem as questões da faculdade. Pode acontecer de você ter burnout, então presta atenção em tudo que for diferente que começar a acontecer com você, com seu corpo, com a sua mente. Pensamentos negativos exagerados não são normais, né? Quando você começa a ficar muito pessimista, com muita insegurança, e duvidar muito de si mesmo, isso não é normal. Quando você perde o prazer de fazer as coisas que você sempre fez e não quer nem sair de casa, nem encontrar amigos íntimos, parentes, essas coisas, não é normal se sentir dessa forma. Não é normal se isolar e focar só em estudar, estudar, estudar. Isso também não é bom, não faz bem para a saúde. Tem um livro que eu sempre recomendo para vocês, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que o autor, que é psicólogo, ele entra muito nessa questão, né, de não se isolar, de não focar só nos estudos, mas dividir a sua atenção com outras coisas. Quando for fazer TCC, se tiver TCC na sua faculdade, escolha um bom orientador. Se você ainda não começou a faculdade, mas quer começar, escolha uma boa faculdade, dê uma olhada na grade curricular. Tem muita gente que reclama de como a faculdade cobra os assuntos, por exemplo, fazendo um projeto de extensão, que é um projeto que não é tão simples e que toma muito tempo. Se você tem uma vida mais ocupada, pode ser um fator muito estressante para você, esses projetos de extensão, os portfólios. Que são semestrais, né? Por cada período você tem que fazer um portfólio. E o portfólio é um trabalho como se fosse um TCC, que também é bem desgastante. Então, assim, é bom se você tem muito tempo para dedicar à sua carreira acadêmica, isso é bom. Mas se você é uma pessoa mais ocupada, escolha um curso em que suas horas complementares possam ser assistir palestra, fazer estágios, né? No meu caso, as horas complementares eram todas disciplinas optativas, que também facilitou um pouco a vida, né? Porque se fosse algo em que tivesse que sair fora, né, seria ainda mais desconfortável e mais estressante para mim. Então, escolha bem a sua faculdade, escolha bem aí seu orientador na época do TCC, preste atenção aos sinais de que tem alguma coisa errada, procure ajuda médica, tá? Vai no médico, fala o que você está passando, não fica com vergonha de admitir, de assumir os seus sentimentos e também de pedir ajuda, de tomar uma medicação se for necessário, de fazer terapia, tá? Isso só vai ajudar você. No final agora, quando eu estava fazendo a minha segunda licenciatura, foi quando eu fui buscar ajuda, né? Mas também assim, é porque eu já estava cada dia mais paralisada. Que aí eu fui pedir ajuda, que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a tomar um medicamento ansiolítico, né, antidepressivo, para poder me sentir melhor e
sentir, né, que agora eu tô melhorando, eu tô cuidando de mim. E tudo isso é um tratamento, né? Vai chegar uma hora que vai passar, que não vou precisar mais tomar remédio nem nada, receber alta, né? Essas coisas. Mas faz parte do processo chegar a esse ponto, tá? Então fica aí minha dica para você se cuidar. Saúde mental é muito importante, até mais do que a saúde física, porque a sua mente ela prejudica todo o seu corpo e ela pode causar males físicos mesmo. Então, cuide bem da sua mente, aí dê prioridade para sua saúde mental, que aí você vai conseguir ter sucesso em todos os outros campos da sua vida, tá? Eu tô aqui, ó, com o meu roteiro, só ver se eu não esqueci de falar nada para vocês. Gente, e outra coisa, né? É difícil, é um período mais complicado, dividir o tempo entre casa, família, trabalho e estudos. Mas olha, eu tô aí, formei nas minhas 2 licenciaturas, fiz pós-graduação, tô trabalhando e agora eu tô bem, assim, tô me cuidando e tô bem. Então, encaro também como uma fase, como um período temporário, todo esse estresse, né, da faculdade e entenda, né, que você pode ser bem-sucedida e que seu processo pode ser mais leve do que o meu se você ficar atento a esses detalhes, tá? E não espere tanto, sabe? Não demore tanto para buscar ajuda, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui, né? Ter dedicado esse tempo aqui para me dar uma atenção. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Comente aí, se vocês não tiverem o que falar, comente um emoji de como vocês se sentiram assistindo esse vídeo. Se fez sentido para vocês, vocês querem mais vídeo como esse, inscreva-se aqui no canal e dê um feedback nos comentários. E a gente se vê no próximo. Dê um like também nesse vídeo. Tchau!